eu gostaria de dar continuidade e também iniciar esse mês de agosto. Começamos agosto, dia 1º de agosto, caiu nessa semana, e hoje nós estamos no dia 4 de agosto, primeiro domingo do mês, e diante de tudo que nós estamos vendo, esse ano, nós estamos entrando num ano muito especial, num mês muito especial, num mês muito profético. Hoje eu quero falar sobre um tema, alegria e provisão abundante. Vamos repetir esse tema, alegria e provisão abundante. Por quê, pastor? Pastor Miquel, ele citou algumas frases hoje aqui, de um livro muito importante, Jack Pierce, sobre esse tempo, e eu quero falar de algumas coisas também desse homem, um homem muito inspirado, que teve revelações sobre as tribos de Israel. E ao falar de alegria, de provisão abundante, eu estou me referindo, queridos, a uma alegria e uma provisão de Deus. Não existe alegria e provisão abundante se não for de Deus. Existem muitas pessoas que têm prosperidade, nós já vimos, prosperidade não, riquezas, mas não são prósperas. Nós já vimos isso aqui no mês retrasado. E quando eu falo de essa alegria, essa provisão de Deus, é aquela providência divina, é um conceito, queridos, que abrange, um conceito abrangente que significa o governo de Deus, que controla todas as coisas. Provisão, alegria e provisão abundante, significa esse conceito, queridos, de governo de um Deus absoluto que tem tudo em suas mãos, seu cetro de autoridade na sua mão direita, e Ele rege, Ele governa todas as coisas. E é dele que vem todo o nosso sustento, para suprir todas as nossas necessidades, ou as necessidades da humanidade e de toda a criação. Vem do Senhor. Vocês estão vendo aqui, né, será um mês, esse é um mês, hoje é um culto, nós vamos falar sobre isso, mas será o mês da provisão. Eu quero compartilhar com vocês, queridos, duas coisas ou três coisas que nós vamos viver neste mês. Nesse ano do estabelecimento do governo, nós estamos com esse ano 2024, como igreja local, nós estamos vivendo um decreto durante todo o ano, de janeiro até dezembro. E nós temos decretado que esse ano é um ano de estabelecer governo. E quando nós falamos estabelecer governo, nós estamos falando de estabelecer o governo de Deus em várias áreas das nossas vidas. Desde janeiro, Deus nos deu o tema de cada mês. Os meses já estão até dezembro, Deus nos deu lá em janeiro, aliás, Deus nos deu em dezembro, quando a gente estava, na verdade em novembro, quando a gente estava voltando de um congresso profético de Costa Rica. E Deus nos deu esse decreto, seria o ano do estabelecimento do governo. Eu e a pastora Priscila estávamos no voo, e ali o Espírito Santo foi muito enfático, usou muito a pastora Priscila, esse tema nasceu no coração dela. O ano do estabelecimento do governo de Deus. E aí, depois disso, Deus trouxe uma associação, e aí vieram os meses, rapidamente, coisa assim, enquanto nós decolamos, até o avião sair daqui e entrar naquele nível que ele se estabiliza, nesse período, nós ficamos quase 15 dias na Costa Rica, buscando um rema, não veio nada. Quando nós entramos no voo, daqui até aqui, Deus nos deu tudo. Aí Deus nos deu os 12 temas do mês, do ano. Então, queridos, neste mês, baseado nas 12 tribos de Israel, nós vamos focar agora em agosto, no 8º filho de Jacó. Quem foi o 8º filho de Jacó? Aser, diga Aser. Aser, e sobre uma direção e rema de Deus, nós vamos declarar, queridos, que este mês que nós estamos entrando, será um mês em que nós estaremos ressaltando 3 coisas. Nós vamos decretar 3 coisas sobre as nossas vidas. Diga comigo, alegria, provisão e frutificação. Eu creio que esse mês será um mês de muita alegria, um mês de provisão e um mês de frutificação. E durante essa mensagem nós vamos trazer esses conceitos, desses 3 tópicos para nós. Vamos falar primeiro da alegria. Aser, nós vamos ler agora Gênesis capítulo 30, versículo 9 ao 13.
onde fala sobre Asser. Por que alegria, pastor? Você vai ver aqui que Asser foi o 8º filho de Jacó e o 2º filho de Zilpa, que era serva de Lia. Nós vamos entender um pouquinho daqui a pouco sobre tudo isso, mas vamos ler o que diz a Bíblia quando Lia, ela viu o nascimento, teve o nascimento. Vocês vão acompanhar comigo aí, diz assim, não está no telão, mas vocês podem ir com você. Eu vou ler em 2 versões, na versão ARA e na versão NVI. Diz assim: vendo Lia que ela mesmo cessara de conceber, tomou Zilpa. Lia, para quem sabe, era a esposa de Jacó. Ela parou de dar filhos, pegou a serva dela, Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho, e disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. Lembra do mês passado? Gade, que significa o quê? Gade significa, quem se lembra? Nós falamos sobre expansão, mas tem um nome que significa Gade, lembram? Sorte. Gade significa sorte, afortunado. E nós falamos sobre a expansão. E aí, então, versículo 13, disse Lia, Zilpa, serva de Lia, deu o 2º filho a Jacó, e então disse Lia, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por virtuosa, e lhe chamou Asser. Aqui diz assim, teve o filho chamado Asser, e ela disse, minha felicidade. Asser significa minha felicidade. Ou, vamos ver no versículo da NVI, NVI diz assim, quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou a serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho, e então disse Lia, que grande sorte, aqui está o nome de Gade, o significado, por isso deu-lhe o nome de Gade. E aí Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um 2º filho, e então Lia disse, como sou feliz, e as mulheres dirão que eu sou feliz, por isso lhe deu o nome de Asser. Asser significa felicidade, feliz, diga feliz. Fala assim agora nós vamos fazer diferente, fala assim, feliz. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga feliz. Está difícil de dizer? Quem sabe agora é a hora de falar bem legal, gostoso, diga assim, feliz. Queridos irmãos, eu creio e eu quero ser parte dessa tribo feliz. Se nós estamos buscando mês a mês a unção de cada tribo, a tribo de Asser era uma tribo feliz. Pastor, eu estou com tanto problema, tanta situação difícil, tantas dificuldades, tanto não sei o que, e daí? E eu, Kiko, o Senhor diz, e eu, Kiko, eu te chamei para ser feliz. Essa tribo, queridos, Asser significa minha felicidade, feliz. Veja que tremendo o nome desses 2 filhos de Zilpa, um chama Gade, que significava sorte, e o outro Asser, que significava feliz. Os 2 filhos de Zilpa, um significava sorte e o outro feliz. E o mês passado, no mês de Gade, a irmã Rita disse agora, nós falamos sobre o mês da expansão, e esse mês de Asser é o mês da alegria, que na verdade nós vamos dar ênfase a esse tema, provisão. Por quê, pastor? Daqui a pouco você vai entender. Não tirei isso aleatório. Tem um propósito. Está na Bíblia. Por que nós vamos focar? Embora feliz, provisão e frutificação serão os 3 remas que nós vamos viver durante esse mês. Agora, interessante, queridos, abrindo um parênteses aqui, quem está conosco desde o começo do ano, janeiro nós iniciamos o mês, janeiro foi o mês da força, começamos o ano com toda a força. Aí entramos no mês de fevereiro pedindo a proteção de Deus, foi o mês da proteção. Março foi o mês da santidade, buscando uma vida de santidade, porque a gente sabia o que nós íamos enfrentar pela frente. Abril, louvando, foi o mês do louvor, da gratidão. Maio, o mês do favor, da graça. Junho, queridos, foi o mês da
prosperidade. Julho, o mês da expansão, e agora o mês da provisão. Queridos, na atualidade, diversos fatores têm sido identificados como ladrões de alegria. Como nós estamos falando de alegria, esse é o nosso primeiro ponto. Muitas coisas têm roubado a alegria dessa geração. São ladrões que têm infiltrado dentro das casas, nas famílias, nas igrejas, e têm roubado a alegria das pessoas. Muitas pessoas. E alguns, muitos significativos, inclui, queridos, por exemplo, um acidente, um problema de doença, de enfermidade, são ladrões de alegria, um divórcio, uma confusão, um contrito no relacionamento, no matrimônio, entre os pais e filho, um conflito familiar. Às vezes vocês que estão fazendo vestibular para a faculdade, reprovam-se na faculdade, poxa, é um motivo de da sua alegria ser roubada, estudou tanto, fez cursinho, e aí prepara-se para o vestibular, não passa. Uma falência financeira numa empresa, nos negócios, tudo isso são ladrões de alegria. Mas eu vou citar alguns, por exemplo, um que roubou a alegria de muita gente, foi a pandemia do Covid-19. Nós vimos, queridos, que a pandemia trouxe perda de entes queridos, pobreza, saúde foi roubada, isolamento social, as pessoas deixaram de estar mais juntas, e isso roubou a alegria de muita gente. Gente, foi um dos índices mais altos de depressão, de ansiedade, no tempo da pandemia, né? A pandemia trouxe incertezas econômicas. O que vai acontecer agora com as minhas finanças, com as minhas aplicações, com o dinheiro, o que vai acontecer? E nós vimos também mudanças abruptas que aconteceram no estilo da vida das pessoas durante a pandemia e afetou profundamente a alegria das pessoas. Nós atendemos pessoas no tempo da pandemia, queridos, dentro das restrições, infelizes, com problemas sérios de relacionamento, e isso foi um problema, era um dos ladrões da alegria. Outro ladrão da alegria que nós vemos foi a crise, e está sendo ainda hoje a crise econômica. A crise econômica, queridos, a inflação, os desempregos que têm acontecido, as instabilidades econômicas global, no nível mundial, tem causado preocupações financeiras, inseguranças, e isso diminui o que, pastor? Diminui a qualidade de vida e rouba a alegria das pessoas. Além disso, as redes sociais, queridos. Terceira coisa que eu quero mencionar aqui que tem roubado, é um ladrão de alegria das pessoas hoje, na atualidade, são as redes sociais. As redes sociais, por falar em rede social, nem sei onde está meu celular, eu ia levantar ele aqui para mostrar, sumiu. Ele está dando uma voltinha por aí. Ah, está aqui embaixo, o pastor está dizendo. Redes sociais. Ah, está aqui na mesa. Isso aqui, queridos, as redes sociais, através dos celulares, através dos computadores, iPads, tem roubado a alegria de muita gente. Por quê, pastor? Nós temos visto que o uso excessivo das redes sociais tem levado as pessoas a fazerem comparações sociais negativas, que elas olham as pessoas sorrindo nas redes, mas nem sempre elas estão vivendo aquilo. É um cyberbullying que está acontecendo, terrível nos dias que estamos vivendo, e aí as pessoas sentem naquele sentimento de adequação. Estou fora, eu preciso me adequar com fulano, com ciclano, porque olha só o que está acontecendo e tal, e aí entra a ansiedade, entra a depressão, porque eu não consigo, porque eu sou feio, porque eu queria ser bonito, porque eu queria ser um youtuber, eu queria... E aí começa as tristezas. É um outro ladrão de alegria, redes sociais. Você quer ver um outro? Mudanças climáticas têm acontecido no mundo inteiro, queridos. Nós temos visto que essa crescente consciência sobre as mudanças climáticas e os impactos que elas estão causando tem gerado ansiedade ecológica. Ansiedade ecológica, já ouviu falar sobre isso? As pessoas estão com uma ansiedade ecológica para colocar as coisas no lugar, e quanto mais tentam, pior fica, porque o ser humano, o homem, infelizmente, quando põe a mão em alguma coisa, parece que coloca para destruir.
uma sensação de impotência, porque não consegue. Depende de Deus. Aí entra, queridos, desespero das pessoas. Você quer ver uma outra coisa que tem roubado a alegria, um ladrão de alegria, é a polarização política. A polarização política, essa intensa polarização política, queridos. Por quê, queridos? Por causa dos conceitos ou dos conflitos ideológicos dentro dessa polarização política, estão causando divisões familiares e sociais, sobretudo gerando estresse e tristeza nas pessoas. Por quê, pastor? Não, na minha casa eu voto nesse, na minha casa eu voto naquele, na minha casa eu aceito a ideologia de gênero, eu não aceito, o pai aceita, o filho não aceita, está causando conflitos familiares por causa da ideologia, dos conflitos ideológicos dentro da própria família. O que é isso, pastor? É a preocupação, queridos, dessa polarização política. Outra coisa que está trazendo muita, é um ladrão maldito, queridos, que tem roubado a alegria das pessoas, é essa sobrecarga de informações. Vocês já pararam para pensar que hoje as pessoas sabem tudo, mas tudo muito raso? Não tem profundidade, é uma sobrecarga na mente. Eu estava fazendo um estudo, queridos, que um garoto hoje de 7 anos já tem o conhecimento que o imperador de Roma com 40 anos tinha na época dele. Um garoto de 7 anos hoje já tem conhecimento que um imperador romano tinha aos seus 40 anos quando ele governava. Imagine o tanto de informações, esse bombardeio constante de notícias, de informações, muitas vezes negativas, alarmantes, estão levando as pessoas a um esgotamento emocional e mental e traz tristeza, ladrão de alegria. Outro ladrão de alegria são os problemas de saúde mental. Gente, eu nunca vi tantas pessoas estarem nascendo na nossa geração com esses problemas seríssimos. Não é só hoje, já existem problemas sérios que vêm acontecendo há muitos anos, mas o aumento dos casos da ansiedade, da depressão e de outros transtornos mentais tem sido um grande desafio para a alegria e o bem-estar das pessoas na nossa atualidade. Um ladrão de alegria, queridos, é esse estilo de vida acelerado. Nós estamos vivendo um estilo de vida muito acelerado. E isso está roubando a alegria das pessoas. Você percebe o aumento dos casos da ansiedade, queridos, da depressão. Você vê a pressão para ser produtivo. Não, porque eu tenho que produzir. Na empresa eu tenho que produzir. Se eu não produzir, se eu não for bem sucedido em todas as áreas da minha vida. E aí, queridos, tudo isso combina com a falta de tempo das pessoas para descansar, para ter lazer. E tudo isso tem levado a um esgotamento e a falta de alegria. O que, pastor? Esse estilo de vida acelerada. Tudo que eu estou citando são ladrões de alegria. Eu vou citar mais um aqui. Citou em violência e criminalidade. Tem roubado a alegria de muita gente. Nós somos expostos, queridos, a um alto nível de violência todos os dias. A criminalidade. E tudo isso, essa insegurança tem roubado a sensação de segurança, de paz, afetando a alegria das pessoas. E por último, a desigualdade social. Tem muitos outros, mas eu citei alguns fatores, ou melhor, alguns ladrões de alegria que têm roubado muito. Me concentrei nesses porque são os maiores índices. E essa desigualdade social, por exemplo, a gente vê a percepção, a experiência das desigualdades sociais nas ruas onde no bairro onde nós vivemos, na rua onde nós vivemos. Não é só, queridos, uma percepção de desigualdade social, mas infelizmente uma desigualdade racial, uma desigualdade econômica. E tudo isso tem gerado, tem frustrado revolta, tristeza. E vai fazendo o quê, pastor? Vai minando a alegria e a esperança das pessoas.
Uma outra, eu estou aqui, queridos, eu preciso compartilhar algumas coisas com vocês. Queria cortar algumas coisas, mas uma outra coisa que tem roubado a alegria são as coisas. Que coisas? Coisas. Quando eu falo em coisas, queridos, Paulo ele disse assim: eu considero tudo perda por Jesus. E ele fala que as pessoas, se a gente perceber, as pessoas, queridos, elas estão insatisfeitas, sempre querendo mais. As coisas desse mundo, queridos, nunca vão nos fazer feliz, porque quanto mais você alcança, mais você vai querer ter, e menos felicidade às vezes as pessoas vão alcançando. Jesus ele nos advertiu sobre o tesouro aqui na terra, dizendo que ele nos ensinou que a gente não deve acumular os tesouros aqui, queridos, os tesouros dos céus, porque onde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Não deixe as coisas roubar a sua alegria. Por falar em coisa, eu me lembrei, sabe um ladrão chato que rouba a alegria da gente? São as pessoas. As pessoas, queridos, é um ladrão de alegria. Eu tenho decidido, eu tomei uma decisão que eu não vou mais deixar que as pessoas roubem a minha alegria. Nós não podemos. As pessoas às vezes tentam roubar a nossa alegria. Todos nós, uma vez ou outra, perdemos a alegria por causa de as pessoas. Sim ou não? O que elas são, queridos? O que elas dizem? O que elas pensam ao meu respeito? Essa é a sensação. O que elas são? Aí rouba minha alegria pelos que elas são. O que elas estão falando de mim? Aí roubam a minha alegria pelo que estão dizendo a meu respeito. Aí elas pensam alguma coisa e eu fico preocupado, angustiado, a alegria é roubada do que estão falando, pensando a meu respeito. Todos esses fatores, entre outros, queridos, têm contribuído para um ambiente onde a alegria pode ser frequentemente desafiada, dificultada. Não deixe as pessoas, circunstâncias, por exemplo, não deixe as circunstâncias roubar a sua alegria. Tem um texto em Romanos, não sei se eu enviei para eles, se eles tiverem, eles vão colocar, que está em Romanos 8, 35 e 39, não tem problema, mas eu vou ler para vocês. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito, por amor a ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, queridos, pode nos afastar de Deus. Não deixe nada roubar a sua alegria. Não deixe, a alegria não é um sentimento, a alegria é o Espírito de Cristo vivendo em você. Se o Espírito do Senhor habita em você, você tem todos os motivos para ser alegre. Diga, esse mês será um mês da alegria. Me convenceu mais ou menos. Será o mês do gozo, mas, diga comigo, esse mês também será o mês da provisão. Jacó, queridos, onde entra a provisão? Quando a mãe teve Aser, disse, minha felicidade, meu menino feliz, minha alegria, né? Mas o pai, quando profetizou sobre Aser, ele profetizou que Aser seria cujo pão seria farto e abundante, e ele providenciaria delícias reais. Ou seja, ele daria delícias, alimentos para os reis. Jacó, nós vamos ler daqui a pouco o texto, Jacó, aqui, queridos, ele estava profetizando que a terra de Aser seria uma terra tão produtiva, produziria bons alimentos, alimentos que só os reis desfrutariam, ou só os reis mereceriam. Nós estamos falando de um homem, queridos,
foi uma das tribos mais providas, de provisão em todos os aspectos dentro das 12 tribos. Jacó, ele profetizou, no momento em que Jacó estava no leito para morrer, que ele entrega as 12 palavras sobre os 12 filhos, quando ele vai falar sobre Asser, ele diz que Asser se alimentaria das comidas deliciosas e produziria alimentos ou iguarias dignas de reis. Imagina, queridos, dar alimento a reis é porque tinha que ser comida boa, tinha que ser a melhor, tinha que ser a coisa mais suculenta, mais importante, eram as melhores comidas, e quem produziria isso era essa tribo de Asser. Eles produziriam isso. A Bíblia diz que Asser teria trigo de boa qualidade. Onde está isso? Vamos ler Gênesis 49, versículo 20, na NVI. Você pode depois pegar a sua Bíblia e ver em várias versões, você vai ver uma mais encantadora que a outra. Mas na NVI diz assim: a mesa de Asser será farta. Diga, farta é provisão. Ele providenciará manjares de rei. Olha o decreto sobre essa tribo. Se você assumir essa identidade, essa unção neste dia, neste mês de agosto, da tribo de Asser sobre a sua vida, eu quero dizer que a sua mesa será farta. Você terá provisão, você providenciará manjares, delícias, o melhor para oferecer a outros reis. Como reis, daqui a pouco nós vamos entender isso. Nós precisamos, queridos, da unção dessa tribo. Asser é aquela porção que, além da alegria, também é uma unção de provisão, é o provedor. E nós precisamos ser ou ter esse grupo ao nosso lado. Ser pessoas que tenham provisão e ter pessoas do nosso lado que sejam fartas. Ser e ter. Nós precisamos, queridos, estar com essa unção dessa tribo. A função dessa tribo era abastecimento. Eles eram responsáveis pelo armazenamento de alimentos para todas as tribos. Olha que lindo! Eles proviam, eles tinham a provisão, não só para eles, mas para abastecer as outras tribos. Asser, queridos, ele tinha a capacidade especial, e eu achei isso lindo lendo o livro do Chuck Pierce. Ele diz que Asser, ele tinha a capacidade de fazer a terra florescer. Olha que lindo, queridos. Em outras palavras, eu não sei vocês, assim, tem pessoas, meu pai, por exemplo, é um. Meu pai, querido, se ele pegar uma semente, uma plantinha, pode estar morrendo, onde ele botar a mão e colocar aquela plantinha, ela frutifica. Cada vez que eu chego na casa do meu pai, e a minha mamãe é igual, minha mamãe ama flores, plantar flores. Você chega assim, mamãe coloca a mão, né, amor? Chega lá na casa do meu pai, ele fala: filho, vem cá ver. Aí eu vou, aí ele começa a mostrar: olha, eu plantei isso tal dia, não sei o quê, olha, vem aqui ver isso. Gente, é tanta coisa diferente. Aquele, eu não sei se o nome é ora pronobre, gente, meu pai tem uma árvore daquilo lá, e às vezes a gente fica gastando dinheiro aqui para comprar um negócio daquele, e aí ele diz: ó, filho, é assim, eu plantei isso, o negócio cresceu. Você pega a folhinha, lava ela, põe para ferver, faz não sei o que e tal, e pabufe. Onde ele põe a mão, e essa tribo tinha essa unção, queridos. Onde você pôr a mão nesse mês vai florescer, nesse ano vai florescer. A partir desse ano, desse mês, vai florescer, porque essa unção de Asser está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. As palavras liberadas aqui, proféticas, né? As palavras proféticas liberadas a Asser, menciona, além disso, eu estava vendo lá no livro, e eu vi depois, eu fui buscar, porque está e nós vamos ler daqui a pouco, recursos minerais. O que quer dizer isso, queridos? Eles produziriam através do ferro, do bronze, do cobre, todos os materiais para construções, alimentos riquíssimos, tudo isso, o seu território. Eu estava vendo isso, que o território da tribo de Asser era conhecido como um território sendo muito fértil, muitos grãos, oliveiras,
muitas videiras, muito óleo, inclusive o símbolo dessa tribo, quem sabe me dizer o que era? Chuta, uma oliveira. O símbolo era uma árvore frutífera. Olha, gente, que árvore linda ficou essa, não ficou? Vamos aplaudir o Gabriel que fez essa árvore ali. Eu achei essa imagem maravilhosa. O símbolo da tribo de Asser é uma oliveira. Essa não é uma oliveira, aqui está tudo, né? Aqui nós tem maçã, ali tem tudo. O Gabriel foi além das expectativas, encheu de fruta. É assim que você tem que ser. Você tem que ser uma árvore frutífera que dá maçã, que dá uvinha. Só não dá limão para os irmãos, queridos. Eu acho que ele não colocou nenhum limão ali. Colocou, Gabi? Colocou? Meu Deus do céu. Às vezes já colocou pensando naqueles irmãos azedos assim que... Mas aí tem um ditado que assim, pega o limão e faz uma limonada, né? Pega o limão, faz uma limonada, dá tudo certo no final. Mas olha que lindo, queridos, uma oliveira, esse é o símbolo, uma árvore frutífera. Nós somos uma árvore frutífera, uma árvore que vai prover, não só para nós, mas todos que estiverem debaixo dos nossos galhos, nós vamos prover para essas pessoas. Aliás, nós vamos terminar com isso, falando sobre isso, que tudo isso não é só para nós temos que levar as outras pessoas, amém, queridos? Então, a tribo de Asser era composta do quê? De agricultores, de horticultores. Eu me senti parte dessa tribo, sabia? Agricultor, eu falei, uau, eu tenho essa unção. Horticultor também, quantas hortaliças meu pai me ensinou a plantar. Mineiros, homens que trabalhavam com minerais, com petróleo. Sabia que essa era uma tribo que trabalhava com petróleo? Além disso, era uma tribo de cozinheiros e chefes gourmet. Quem aqui é bom na cozinha? Eu baixei a mão aqui porque eu sou bom na cozinha, não para a cozinha. Na cozinha é bom, você me chamar na cozinha, eu apareço, mas a mesa tem que estar farta, pronta já, né? Não aprendi essa unção do chefe gourmet. Eu peguei a unção dos agricultores, dos horticultores, mas já é alguma coisa, né? Mas olha só, gente, eles eram bons para trabalhar com tudo isso, minerais, ferro, petróleo, cozinheiros, horticultores, agricultores, chefe gourmet, bom cozinheiro. Se você for um bom cozinheiro, dá uma pesquisada, quem sabe você não tem uma raiz na tribo de Asser. Asser, queridos, ele trabalhava na terra, cozinhava os alimentos. Agora, olha que lindo, na repartição da herança das terras das tribos, quando foram feitas, quando elas começaram, Moisés, quando tomou a terra prometida, quando estavam prontos, Moisés não entrou, Josué entrou, e ali na herança da terra prometida, a herança de Asser foi uma terra liberada ao longo do litoral entre o Tiro e o Carmelo, próximo ao Carmelo. Eu tive o privilégio de estar nesse lugar. E o que eu estava pesquisando é verídico. Esse foi um dos territórios mais férteis da terra de Canaã na época. E essa porção, queridos, da terra foi notada pelo quê? Tinha lá muito trigo, tinha lá milho, vinho, pão, azeite. Eles eram tão fartos que havia o suficiente para Asser, para a tribo deles, estar plenamente satisfeito e exportar para suprir as outras tribos. Dali da terra de Canaã, desse lugar, desse pedacinho entre Tiro e Carmelo, era muito frutífero. Quando você sobe hoje no Monte Carmelo, você avista o mar e você avista assim um porto. E ali, queridos, você olha assim, é aquelas terras, até hoje eu fui lá, eu vi aquelas terras produtivas assim, sabe aqueles equipamentos, aquelas maquinários trabalhando, colhendo, arando terra. A gente viu terra sendo plantada, mas muito fértil aquela região, até hoje. E avançando um pouquinho, se a gente perceber aqui na história,
Na época do rei Salomão, nós já saímos da tribo de Moisés, entramos agora no tempo de Davi, no tempo de Salomão. Salomão, usou a produção dessa terra para o abastecimento da sua própria casa e de outros reis na sua geração, dessa terra. Vamos avançar um pouquinho mais, na época de Jesus. Olha que lindo, em Caná da Galileia, foi onde Jesus transformou água em vinho. A terra em que ele estava fazia parte da herança de Asser. Jesus, quando transforma a água em vinho, nessa terra que ele estava pisando, era uma terra que pertencia a Asser. É coincidência isso? Claro que não é. Esta, querido, área foi também onde Jesus se revelou dizendo: eu sou o pão da vida. Aquilo que nós lemos agora há pouco, Jesus revelou aquilo nesse lugar, nessa terra, nessa porção de terra onde era a tribo de Asser. Será que é coincidência? Eu sou o pão da vida, eu sou a provisão espiritual, física, emocional para todos. Olha da onde Jesus foi liberar essa palavra: eu sou o pão da vida. Agora, voltando um pouco mais lá na história, em Deuteronômio, nós vamos ler agora Deuteronômio 33, do 24 ao 25, que Moisés, ele abençoa. Voltei um pouco à história, lembra que eu falei quando eles tomaram a tribo ali, que dividiram a porção de terra? Voltamos nesse momento de Moisés. Nós estávamos no nascimento, a Zilpa, nós fomos para Jacó abençoando o seu filho, e agora nós estamos em Moisés. Aqui, queridos, Moisés abençoou Asser como a bênção dos filhos. E aqui está aquilo que o pastor Miquil leu no início do nosso culto hoje. Essa tribo foi uma das mais numerosas tribos. Tinha muitos filhos. Agora entenda isso. Literalmente traduzido, isso não significa que eles foram abençoados com muitas crianças, no sentido de filhos biológicos, mas é o equivalente ao mais abençoado dentre todos os filhos de Israel, aquele que foi, como o pastor Miquil leu no início, disse aqui, foi especialmente favorecido pelo Senhor. Essa tribo, irmãos, foi uma das tribos que encontrou favor e graça diante de Deus, foi uma das tribos mais favorecidas. Eu quero essa unção, eu preciso dessa unção. Moisés também abençoou Asser, queridos, como sendo agradável a seus irmãos. Todas as indicações bíblicas mostram que Asser viveu em paz com as outras tribos. Sabe o que significa isso? Asser foi a única tribo que não brigou com ninguém. Será que tem alguém aqui precisando dessa unção? Hoje, parar de brigar. Asser, queridos, recebeu a unção de Moisés, e todas as indicações bíblicas dizem que essa bênção diz que Asser foi uma tribo que era agradável aos seus irmãos. Resumindo tudo isso, Asser, ele foi abençoado com um potencial de todas as bênçãos terrenas, entre alimentos abundantes. Por isso que nós estamos falando sobre alegria e provisão abundante. Veio de Deus, só vem de Deus, queridos, alegria e provisão. Recursos minerais, muitos filhos e paz com todas as outras tribos, além do favor de Deus e segurança contra os seus inimigos. Vamos ler Deuteronômio, você vai ver tudo isso. Na versão Ara diz assim: de Asser disse Moisés, liberando sobre Asser: bendito seja Asser entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé. Sejam de ferro, de bronze, os teus ferrolhos, como os teus dias, durará a tua paz. Por que será que foi uma das tribos, queridos, que viveu em paz com os seus irmãos? Por causa de uma palavra profética. Olha na versão NVI, a respeito de Asser disse: bendito é Asser entre os filhos, seja ele
favorecido por seus irmãos. Veja que Chuck Pierce, ele não escreveu isso aleatoriamente, ele tirou daqui. Diz assim: banhe os seus pés no azeite, as trancas de seus portões serão de ferro, de bronze, e a sua força durará como os seus dias. Paz. Quero declarar isso, queridos. Paz. Nós precisamos colocar toda intriga, confusão na cruz. Jesus já levou tudo isso. Agora, qual é o propósito, queridos? De nós sermos abençoados com a bênção da alegria e da provisão. Queria que vocês voltassem para mim aquela tela inicial do texto do nosso tema da pregação. Qual é o propósito de você receber alegria e provisão abundante? Quem saberia me dizer, para que isso? Para que, pastor, eu vou ser alegre? Para que eu ter provisão? Será que é só para mim? Será que Deus nos dá, querido, só para nós? Diga comigo, para abençoar os outros. Diga mais forte, para abençoar os outros. Vamos ler Romanos 8, 19 ao 21. Olha o que diz aqui. Na área eu vou ler. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha na NVI, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quem são os filhos de Deus? Diga eu. Pois ela foi submetida à futilidade, ela quem? A natureza. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança, ou seja, do homem, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Como lemos a Bíblia, queridos, ela diz que a terra está clamando, a terra está pedindo, pelo amor de Deus, me ajude. Aqui a Bíblia diz, queridos, que a terra aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Em outras palavras, a terra está presa em desolação, a terra está clamando para que os filhos de Deus venham à luz, a terra está clamando para que eu e você sejamos revelados. E eu penso, queridos, que a terra está dizendo mais ou menos assim: Asser, onde você está? Rosivaldo, com a unção de Asser, onde você está, que vai tocar na terra, e a terra vai ser fértil. Cadê a unção, Rosivaldo, que você vai tocar, e as pessoas vão ser curadas, você vai tocar e as pessoas, a terra está clamando por essa unção de Asser, através das nossas vidas. Alegria e provisão abundante não é só para a gente, queridos, a terra está clamando que eu e você façamos a nossa parte. A terra, ela está dizendo assim: eu não estou florescendo. Vocês leram comigo, a terra foi criada, ela aguarda com grande expectativa que os filhos sejam revelados. Em outras palavras, ela está dizendo: olha, eu não estou produzindo, olha, eu estou poluída, os meus recursos não estão sendo oferecidos para o reino de Deus. Eu estou clamando pelos Asser desta geração. Onde estão os Asser que farão a terra florescer? Onde estão os Asser que farão a terra, os céus, ser mais numerosos com os filhos de Deus? Onde estão os Asser que serão agradáveis, que viverão em paz com os seus irmãos, que não vão ter guerra, que não vão ter paz? Onde estão, queridos, os Asser que vão produzir os recursos naturais, minerais, os ferros, o bronze, o cobre, o petróleo,
portfólio que vai usar os recursos para a gente abençoar as pessoas. Onde estão os Acer que farão dessa terra uma terra complexa, uma terra, queridos, doente, exibir a glória de Deus, como diz no final do versículo, uma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Onde estão os Acer que vão proclamar sobre os céus e a terra a plenitude de Deus e declarar assim: eu estou aqui, usa-me com essa unção de Acer. A terra está clamando por mim e por você. Alegria e provisão abundante, queridos, é para a gente manifestar isso às pessoas. Resumindo tudo isso, onde estão os Acer que vão produzir alimentos abundantes? Onde estão os Acer que vão produzir os recursos minerais? Onde estão os Acer que vão produzir muitos filhos? Onde estão os Acer que vão produzir paz entre os outros? Onde estão os Acer que vão encontrar o favor de Deus, a segurança contra os inimigos? Eu quero ser, queridos, esse Acer. Que Deus me encontre, que Deus olhe para o meu coração e veja que todos os recursos que Deus me der seja para benefício do meu próximo. Porque eu não vou levar nada daqui, vai ficar tudo aqui, que eu possa abençoar o meu próximo. E por último, queridos, esse mês será um mês também frutífero. Todo mês nós temos declarado um mês frutífero, um mês de frutificação. A Bíblia diz assim, que passava pelo meio da rua principal, Apocalipse 22, 2. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma de cada mês, cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Eu fico feliz porque alguns de vocês que têm vindo nos visitar, já estão aqui, já estão se tornando parte dessa igreja, da família de aliança. Vocês fazem parte desse terceiro ponto que nós estamos falando. Tem sido mês, todos os meses, o mês da frutificação. Daqui a pouco nós vamos ampliar nossas cadeiras, ó, já está quase cheio. Daqui a pouco nós vamos pôr mais. É o mês da frutificação. Vamos repetir aqui para a gente sair daqui com o coração totalmente encharcado. Lembre, começamos o ano com a força, proteção, santidade, louvor, favor. Depois do favor para frente, queridos, nós entramos no mês da prosperidade, da expansão. E agora vamos viver o mês da provisão. Provisão. E por falar em provisão, eu termino aqui. Nós temos visto, queridos, muitas bênçãos da parte de Deus sobre muitas pessoas nesse ano aqui. Foi o ano que eu mais ungi carro. Quantos carros eu ungi esse ano já? Sexta-feira à noite, depois da nossa vigília, quase meia-noite, eu estava ungindo mais um carro aqui na igreja. Tivemos uma vigília excepcional. Ele vai contar, ela também, né? O Ramon e a Bianca trocaram de carro, queridos. Merece uma salva de palmas aí. Eu não sei se é porque eu desde o começo do ano estou querendo trocar o meu. E aí todo mundo trocando carro diz: Senhor, não deixa o ano terminar sem eu trocar o meu não. Mas quanto ungir carro esse ano, queridos. Quanta provisão. E não é só isso, eu tenho visto Deus abençoar as empresas. Abençoar os negócios da nossa igreja, né? Quantas coisas lindas têm acontecendo. Vocês nem imaginam o que está por vir. Nós vamos ouvindo tanto testemunho daqui para o final do ano, do que Deus fez e está fazendo. Como por exemplo, semana passada nós lançamos um projeto. Tem aí o vídeo do projeto? Dá trabalho para eles. Eles vão pagar todas essas... Eu quero mostrar de novo, nós lançamos um projeto aqui chamado Espaço Convivência Família de Aliança. Por quê, pastor? Eu quero terminar falando sobre isso, queridos. Esse mês nós vamos ver a provisão de Deus, numa proporção como nunca vimos antes. Deus vai abrir as portas, e nós vamos ver, tem alguns vídeos nas redes sociais,
Tem alguns vídeos no meu Instagram. Se você não assistiu, assista. Se você não assistiu a pregação de domingo passado, você pode assistir tanto no canal da igreja, quanto no meu canal pessoal. Eu tenho o YouTube, Rosivaldo Merloto. Você entra lá, você vai ver, está cortado, só a pregação. Assista. Você vai ver o que aconteceu no último domingo de julho aqui na igreja. Deus se moveu de uma forma excepcional. E nós apresentamos um projeto. Está pronto aí? Eles vão mostrar para a gente, vamos ver. Vamos aplaudir o Senhor, queridos. Agora deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu disse que cada dia, acho que eu falei isso no domingo passado, cada dia que passa, cada semana que passa, Deus vai mudando um monte de coisa. Esse projeto, quem conhece essa área coberta que nós temos aqui ao lado, esse projeto está até a metade. Eu entrei lá essa semana e disse, por que até a metade, por que não tudo? Por que não tudo? E aí eu olhei o telhado, quem conhece é um telhado de telinha, fica muito quente, e tem uma calha no meio, está caindo água, tudo. E eu passei um valor semana passada do projeto, que nós investiríamos mais ou menos uns 350 mil reais. E aí, isso estava sem incluir a parte de ferragem, de telhado. E aí eu cheguei essa semana lá, dei uma olhada, e eu disse, não, nós vamos fazer uma coisa com excelência. Sabe o que eu fiz, queridos? Entrei em contato com o serralheiro, o João estava comigo, ele veio, já nos deu o orçamento, nós vamos botar tudo no chão, aquele telhado, e fazer tudo novo. Começar pelo telhado. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um orçamento. Um milagre, não foi, João? Vem cá, João, pega o microfone e vem aqui. O João acompanha melhor. Irmãos,